Bom dia, paz do Senhor. Vamos continuar hoje falando do profeta Ezequiel. Hoje vamos do capítulo 12 ao 16. Fomos até o 11 ontem e o capítulo 11 encerra então a primeira parte, vamos dizer assim, de visões de Ezequiel. A partir agora do capítulo 12, Deus usa Ezequiel um pouquinho diferente. Deus fala com Ezequiel um pouquinho diferente. Até o capítulo 11, Deus falava com Ezequiel através de visões. Nós vimos muito isso, visões. Aqui a partir do 12, continuam tendo visões, mas a palavra de Deus, Deus fala com Ezequiel de uma forma mais direta. Nós vamos ver muito, e veio a palavra do Senhor para Ezequiel, e Deus falou com Ezequiel. É um pouco diferente do que as visões. Vamos começar então lendo aqui o início do 12. Olha só, o capítulo 12, ele é fonte de discórdia. Ele é um ponto que os estudiosos divergem bastante. Por quê? Muitos estudiosos dizem que no capítulo 12, Ezequiel estava lá em Jerusalém, fisicamente. E que foi no 12 que ele foi para o cativeiro. Só que, lá na introdução de Ezequiel, eu falei que o livro de Ezequiel é um dos mais bem estruturados pelo próprio profeta. E ele escreve em ordem cronológica. E nós vimos lá no capítulo 1, então assim, nós vimos do capítulo 1 ao 11, que é sequencial, foi acontecendo uma coisa atrás da outra. E lá no início do 1, nós lemos o seguinte, que estando eu entre os cativos, junto ao rio Quebar, os céus se abriram. Então ele já estava no cativeiro. E sabemos pela história extrabíblica que ele foi para o cativeiro na primeira turma. Alguns estudiosos dizem na segunda turma, há uma pequena divergência, mas há uma tendência maior de ser na primeira turma. Entendemos que ele foi para o cativeiro e ficou. Ninguém foi para o cativeiro nesse tempo e voltou antes dos 70 anos. Então, há uma divergência aqui no 12, porque dizem que aqui Ezequiel estava em Jerusalém e Deus mandou então ele ir para o cativeiro. Ninguém que estava em Jerusalém foi para o cativeiro de boa vontade, vamos dizer assim. Os que foram porque foram levados. Então, eu não entendo essa divergência de muitos dizendo que Ezequiel só foi para o cativeiro aqui no 12. Não, ele já estava lá e nós vimos nos capítulos anteriores. Então, aqui no 12 tem essa pequena divergência aí, ou grande para alguns estudiosos, de que Ezequiel estava, então, em Jerusalém e Deus mandou ele ir para o cativeiro. Tanto é que tem capítulos, tem muitos estudiosos que chamam o capítulo 12 de a direção que Deus deu para Ezequiel, mas não é. Nós vamos ver no próprio texto que Ezequiel já estava no cativeiro. Nós precisamos prestar muita atenção no livro de Ezequiel, as palavras que ele usa, como eu disse, eu tenho falado, o como, o parecendo, a semelhança, que são palavras que ele usa, pegando a sua vida pessoal, isso Deus usando a vida pessoal de Ezequiel para dar sinais e entendimento para o povo que estava no cativeiro. Embora muitas profecias eram para quem estava no cativeiro e também para quem estava em Jerusalém. De alguma forma, essas profecias vinham para Jerusalém. Era alguém que trazia? Alguém que trazia. Quem? Há especulações, A Bíblia não fala quem. Então, tudo que a Bíblia não fala são especulações. Soldados da Babilônia traziam as cartas e levavam, já que a carta de Jeremias também foi levada, soldados ou outros cativos, tá bom? Então, nós precisamos prestar muita atenção na leitura de Ezequiel, justamente nessas palavrinhas. E aqui que gera um pouco de confusão, porque se você ler de forma muito rápida o 12, você vai ficar na dúvida mesmo. Poxa, Ezequiel então estava lá em Jerusalém? Mas nós vamos ver essas palavras que Ezequiel usa para mostrar que era como se ele estivesse.
porque Deus usa então esse exemplo do 12. Então vamos lá. Versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, veja, aqui não é visão, né? Não é nada disso. Veio a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde. Quem é a casa rebelde? A casa de Israel. Que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir, mas não ouve, porque é uma casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara teus trastes para mudares. Olha só, prepara para mudar. E muda de dia, aos olhos deles. Lembram, ele estava lá no meio dos cativos de classes nobres, anciãos já de classes mais nobres de Jerusalém, que foram levados cativos na primeira turma. Vamos considerar como primeira, embora tenha estudiosos que defendam a segunda. Aí eu disse que tem essas duas possibilidades. E muda de dia aos olhos deles, e te mudarás do teu lugar para outro, à vista deles. Ou seja, era para ele fazer uma mudança, né, tirar os trastes. E tinha que ser na vista dos outros cativos, todos tinham que vê-lo. E te mudarás do teu lugar para outro, à vista deles. Bem pode ser que eles reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Ou seja, pode ser que eles prestem atenção na sua mudança, que era essa a intenção. Então, olha só, né? Como eu disse, até o capítulo 11... são visões. Então aqui acaba esse falar de Deus através de visões. A partir daqui, então, ou Deus fala diretamente com Ezequiel, mensagem direta, ou símbolos. A própria vida de Ezequiel vai se tornar muito usada a partir daqui. E sempre quando for a vida dele, daí é chamado de alegoria. Então, exemplos da vida dele colocados na prática são as alegorias, né? Versículo 4, Deus falando ainda, à vista deles, pois tirarás para fora de dia, aos olhos deles, os teus trastes, como quem vai mudar. E tu deverás sair à tarde, à vista deles, como aqueles quem vão para o cativeiro. Né? Por que trastes? Porque eles já estavam no cativeiro. Levou móveis para o cativeiro? Não levou. É trastes. Sabe o que é traste? É aquilo que dá para juntar na pressa. Então, esses trastes aqui, né, é no sentido de aquilo que você consegue juntar de forma rápida. Então, pense em quem é levado cativo, quem é levado preso, como eles foram. Não deu para levar muita coisa, não deu para levar. A maioria, na verdade, foi sem nada. Então, esses trastes. E aqui, nós vamos ver aqui já no próprio capítulo, eu tenho falado, a Bíblia explica a própria Bíblia, o que significam esses trastes. O 5, faz uma abertura na parede à vista deles e tira-os para fora por ali. Deus fala o quê, né? Prepara seus trastes, como que você vai para o cativeiro, como uma viagem longa. Só que você não vai tirar esses trastes pela porta. Faz uma abertura na parede, com eles vendo, e tira-os para fora por ali. Então, tira os trastes por esse buraco na parede. Vamos imaginar a cena? Pensa Ezequiel lá no cativeiro, certamente uma casa simples, porque é um cativeiro. Os anciãos, os nobres de Jerusalém, lá no cativeiro, com Ezequiel, morando tudo ali muito perto. Eles estavam acreditando nas profecias dos falsos profetas de Jerusalém, de que o cativeiro ia acabar logo, que eles iam voltar para Jerusalém. Aí eles começam a ver o movimento do profeta, que eles sabiam que era profeta, eles sabiam que era sacerdote, Ezequiel era conhecido no meio. Eles começam a ver então aquele movimento. Pensa o que passa na cabeça deles. Aí o 6, à vista deles os levará aos ombros, às escuras os tirarás, e cobrirás o teu rosto, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal a casa de Israel. E fiz assim como me foi ordenado, de dia tirei os meus trastes para fora, como trastes para o cativeiro, e à tarde com a minha mão fiz uma abertura na parede, às escuras eu os tirei para fora, e os levei em meus ombros à vista deles. E de manhã veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Então ele fez tudo isso, levou para fora e tal. Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Então Deus pergunta, eles não te perguntaram?
né? O que tu está fazendo? Aí Deus fala, diz-lhes, assim diz o seu Deus, este fardo se refere ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Vamos entender aqui. O que aconteceu com o rei Zedequias no dia da tomada de Jerusalém? Isso aqui é uma profecia que fala daquele dia. O rei Zedequias, ele não fugiu quando ele viu o exército entrando em Jerusalém. Nós vimos isso lá em Jeremias. O rei Zedequias fugiu por uma brecha no muro, fez um escape e correu lá para as planícies de Jericó. Nessa pressa, ele não deve ter levado muita coisa. Deve ter levado isso, os trastes, uma bagagem muito rápida. Então aqui está falando, simbolizando o que ainda ia acontecer com Zedequias. Veja que é 4 anos antes do acontecido, Deus falando exatamente o que ia acontecer. Quando Ezequiel faz aqui o buraco na parede, simbolizando Zedequias, algo que ia acontecer 4 anos depois. Fugir, né? Fugir. E por que com os olhos vendados? Por que Deus fala para Ezequiel, cobre o teu rosto? O que aconteceu com Zedequias? Quando ele foi pego pelo exército babilônio e foi levado diante de Nabucodonosor, o rei furou os olhos dele. Então é com o rosto vendado, porque não, antes, né, tirando os trastes, é com o rosto vendado no sentido de não sabe nem o que está fazendo. E Zedequias não sabia o que estava fazendo. Jeremias tinha falado para ele, não foge, se apresenta, se entrega para poupar. Ele não quis saber. Ele não quis saber da voz de Deus. Fez o que ele achava que dava para fazer. E fugiu. Então, tinha olhos para ver, mas não queria ver. Então, cobriu o rosto. E depois, vai continuar sem ver, porque aí Nabucodonosor vai furar os olhos de Zedequias. Vamos então ao 10, né? Que eu acabei de ler. Este fardo se refere ao príncipe em Jerusalém. O que acontece? Zedequias não era considerado por Deus como rei, porque ele não é descendência direta de Josias. Ele era irmão, né? Ele era irmão ali do que foi levado antes, né? Do Joaquim, e não filho. Então ele era esse príncipe no sentido de que era parente próximo. Ele não era da descendência direta. A descendência direta é pai, filho, neto. O Joaquim, né, que foi levado antes ali, que foi levado para o cativeiro, seria o último rei, então, da descendência de Davi. E Zedequias, ele não é chamado de rei por Deus. Em todas as profecias dos juízos sobre Zedequias, ele é chamado de príncipe. No versículo 11, diz, eu sou o vosso sinal. Então, Ezequiel era o sinal do povo. Eu fiz, assim se lhes fará a eles para o exílio, irão cativos. E o príncipe que está entre eles levará os ombros e as escuras os trastes, a parede escavarão para os tirarem por ela, e ele cobrirá o seu rosto, para que ele não veja a terra com os seus olhos. Também a minha rede estenderei sobre ele, e ele será apanhado na minha armadilha, e eu o levarei para a Babilônia, versículo 13, para a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que ali morrerá. Então não vai ver, porque, lembrem-se, nós lemos isso lá em Jeremias, né? Jeremias 39. Ele ia para a Babilônia, ele foi e morreu na Babilônia, mas ele foi sem ver, porque teve os olhos furados. E eu espalharei, versículo 14, a todos os ventos, a todos os que estiverem ao seu redor para o ajudar, e a todas as suas tropas, e eu desembainharei a espada atrás deles. O principal historiador que conta exatamente como foi isso é o Flávio Joséfo. Eu mostrei outro dia nos stories e fiquei de falar mais os livros, não falei. Hoje eu vou postar no feed sobre cada livro. Mas o Flávio Joséfo, que é o principal historiador, é um livrão chato de ler, mas que tem as principais histórias a respeito disso daqui. Ele defende, então, que esta profecia de Ezequiel chegou até o rei Zedequias. E possivelmente levado ali pelo exército, por alguém ali que ficou servindo de correio, levando e trazendo correspondência. Mesmo porque a profecia de Jeremias 25 também foi levada para o cativeiro, embora tenha sido levado por judeus. Então, teve essa correspondência e as profecias de Ezequiel chegaram em Jerusalém.
Mas veja aqui no capítulo 12 que Ezequiel não fez essa viagem de indo para o cativeiro, como eu disse no início, que alguns estudiosos defendem. Ele já estava no cativeiro, e ele usa ali de exemplo para os do cativeiro, dizendo, vocês estão aqui achando que vão voltar para Jerusalém, mas na verdade as coisas vão piorar, porque até o que está lá, o príncipe, no caso era o rei Zedequias, até ele vai vir para cá. Virão todos cativos. Não é o tempo que vocês estão achando. Eu espalharei, versículo 14, a todos os ventos, a todos os que estiverem ao seu redor para o ajudar, e a todas as suas tropas, e eu desembainharei a espada atrás deles. Ele destrói, ele derruba as expectativas de quem estava no cativeiro, de que eles iam voltar logo para Jerusalém. As falsas profecias lá do tempo de Jeremias. Com esta fala de Ezequiel, então eles entendem que as coisas não iriam melhorar tão cedo. Muito pelo contrário, iriam piorar, já que o próprio rei viria para o cativeiro. Assim eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu os tiver espalhado por entre as nações. Então, falando ali dessa ira do Senhor, de espalhar o seu povo pelas nações. O versículo 16, mas eu deixarei alguns poucos deles ficarem, que escaparão da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde eles forem. E eles saberão, e eles deverão saber que eu sou o Senhor. 17. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, comerás o teu pão com tremor, e beberás a tua água com estremecimento e com receio. Então Deus falando para Ezequiel como ele deveria comer, que era para mostrar desespero. E dirás ao povo da terra, assim diz o Senhor Deus a respeito dos habitantes de Jerusalém na terra de Israel. Eles devem comer o seu pão com receio e beber a sua água com susto, pois a sua terra será despojada de toda a sua abundância por causa da violência de todos os que nela habitam. E o versículo 20 falando, e as cidades habitadas serão todas assoladas, e a terra deverá se tornar desolada, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 21. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, que provérbio é este que vós tendes lá na terra de Israel, que diz, prolongar-se-ão os dias e toda a visão perecerá? Versículo 23. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eu farei cessar este provérbio, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel. Mas diz-lhes, os dias estão próximos e o cumprimento de toda a visão. Porque os profetas estavam falando que não ia acontecer o juízo que Jeremias estava profetizando e nem o juízo de Ezequiel. E aí Deus fala, como assim vocês estão dizendo que não vai acontecer? Que vai se prolongar os dias? Que falta muito tempo para acontecer? Não, isso é para já, então vai acontecer já. O versículo 24 fala isso, não vai mais ter profecia vã, não vai mais ter adivinhação lisonjeira no sentido de agradar quem quer ouvir. Deus fala, tudo o que eu falar vai se cumprir e não vai ser mais adiada, vai ser já. E aí Deus vai falando aqui no finalzinho do 12 sobre isso, de que vai acontecer já. E aí dessa forma nós entramos no 13, que é o quê? Que é contra os falsos profetas. Então, esses falsos profetas que estão lá em Jerusalém profetizando que vai acabar logo o cativeiro, que é 2, 3 anos, que o povo já vai voltar, que Jerusalém não vai ser destruída. Que imagina, Deus sempre livrou o povo de Israel, vai livrar agora de novo. É o povo, os falsos profetas dizendo isso lá em Jerusalém. Agora olha que interessante, né? Eles viram o reino do norte ser destruído. Eles viram as 10 tribos sendo levadas para o cativeiro. 100 e poucos anos antes, mas eles sabiam, fazia parte da história do povo. E mesmo assim acharam que não ia acontecer com eles. E aí nós vamos então para o capítulo 13, que fala sobre isso. Então no 13 nós temos o quê? Do 1 até o 7, Deus então fala com Ezequiel para denunciar os falsos profetas. Então pense assim, como que um julgamento? Então Deus antes denuncia os falsos profetas, do 1 ao 7, depois do 8 até o 16, Deus então julga e dá a sentença, que é o juízo contra os falsos profetas,
E aí depois, no finalzinho do 17 ao 23, vem então o que vai acontecer ali, então mais profecias. Aí lembra que no capítulo 8 Deus mostrou para Ezequiel que eles estavam lá dentro do templo, atrás das paredes, adorando outros ídolos, né? Fazendo coisas ali que não agradavam a Deus. Então eles estavam tão afundados em tudo isso que eles profetizavam aquilo que eles sentiam, dizendo que era de Deus, né? Profetizavam que o desejo deles, pegavam esse desejo e transformavam em profecia. E esse é o maior descuido que alguém pode ter. O maior descuido, né? Você sentir algo. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o sentir. Muita gente sente e fala que foi Deus que mostrou, que é Deus que está falando. Então tudo precisa estar baseado na palavra de Deus para falar. Exatamente, achavam que Judá era intocável, justamente porque ao longo dos séculos Deus tinha livrado Judá muito, e tinha a promessa de Deus para Judá a respeito de Davi, né? A descendência de Davi iria sempre reinar. Então eles se baseavam muito nisso, mas eles esqueceram, como nós também muitas vezes esquecemos, que a promessa de Deus, ela tem duas partes. Deus cumpre a parte dele, Deus é fiel para cumprir a parte dele, mas para que a parte de Deus seja cumprida, ele exige que nós cumpramos com a nossa. E Judá não cumpriu com a parte dele, com a parte dela, né? A tribo de Judá não cumpriu com a parte dela, não obedeceu a Deus. Então, a partir do momento que não cumpre, o outro lado, que é Deus, também não vai cumprir a parte dele. Então, Deus traz o juízo. Veja que Deus vai cumprir a palavra dele? Vai, porque em um momento da história, Deus vai cumprir. Ainda não chegou. É escatologia. Mas toda a promessa de Deus em relação a Israel, Deus vai cumprir. Só que Israel ainda não está do jeito que Deus falou lá no início, lá com Abraão, lá no início da história dos hebreus. Israel ainda não se posicionou, ainda não fez o que Deus, desde o início, colocou como condição. Então nós precisamos ficar atentos sobre isso, como é para nós também. Exatamente, é condicionante. A promessa de Deus é condicionante. Nós precisamos estar na posição de obediência. Então aqui no capítulo 13, né, capítulo 13, nós temos então ali a denúncia contra os falsos profetas, o juízo e as profecias. Os falsos profetas, eles contrariavam então Jeremias em Jerusalém e Ezequiel aqui no cativeiro. Num ponto principal, eles diziam que a nação não seria então punida por Deus. Vamos ler alguns poucos versículos aqui, para a gente avançar aí para o 14. É um capítulo capítulo até que não é tão longo, né? São 23 versículos. Vamos ler aqui o 2 e o 3. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores. Então profetiza contra aqueles profetas profetizadores. Dize aos que só profetizam de seus próprios corações. Aquilo que eu falei, pega o que está sentindo e profetiza, dizendo que é de Deus. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Então, o que a gente entende aqui? Que não tinha só os falsos profetas lá em Jerusalém, que Jeremias também falou contra eles, lá em Jeremias 25, principalmente, 26, mas também tinha os falsos profetas aqui, no lado do cativeiro. Tinha Ezequiel, que era profeta do Senhor, tinha Daniel, também do Senhor, mas tinha também os falsos profetas no cativeiro. E todos, tanto os falsos de Jerusalém como os falsos do cativeiro, diziam a mesma coisa, que o que os profetas do Senhor estavam profetizando não era verdade, que na verdade Deus não ia punir a nação e que o cativeiro ia acabar logo. 4. Ó Israel, os teus profetas são como as raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Então,
Eles não estavam fazendo nada de prático para fortalecer o povo de Deus. Estavam só falando. O prático era fechar a brecha. Vamos para o versículo 7. Não vedes visão de vaidades. Então, o que é essa visão de vaidades, né? Veja o versículo 6, que fala sobre isso. Vêem vaidade e mentirosa adivinhação. Vê que palavra que está aí, se é vaidade. Olha na sua Bíblia. Aí o 7 fala, não vedes visão de vaidades e não falais adivinhação de mentira, quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu não falei? Olha a chamada de atenção. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor. O versículo 9, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentiras. Eles não estarão na congregação do meu povo, nem estarão escritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Deus. Isso é muito sério, esses registros, né? Hoje os falsos profetas, nós vamos depois ver essa mesma referência lá no Novo Testamento, que os falsos profetas não terão seus nomes escritos no livro da vida. Então é muito sério isso. Nós precisamos cuidar muito com o que a gente fala, com o que a gente sente, se é o meu sentimento, se é a minha vontade, ou realmente é algo que eu senti, que eu recebi em oração, em consagração. Essa vaidade que está aqui nessa versão que eu estou lendo, ele tem a ver justamente, é falsa, né? Deus deixa claro que é falsa, são visões falsas, mas tem a ver com eu falo aquilo que eu quero que aconteça e eu falo aquilo que você gosta de ouvir também. E aí vamos aqui para o versículo 13. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eu afenderei com um vento tempestuoso na minha fúria, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva na minha fúria para os consumir. Então Deus traz aqui, né, e começa a falar tudo o que ele vai fazer com esses falsos profetas que estão no cativeiro e também em Jerusalém. É demais, né? Falar em nome do Senhor, sabendo que não é do Senhor e achar que não vai acontecer nada. E aí do versículo 17 aqui em diante, vai falar então de pecados, de outros pecados, o pecado das profetisas. Olha só o versículo 17, né? Que profetizam do seu próprio coração. Aquilo que eu falei, sente no coração e acha que é de Deus. Nós precisamos cuidar muito, a própria palavra do Senhor fala que o coração do homem é enganoso, lá em Jeremias. Nós precisamos cuidar. Adulto não se guia por emoções, não se guia por sentimentos. A gente não pode fazer aquilo que a gente sente de fazer. Olha o versículo 18, e diz, assim diz o Senhor Deus, ai das mulheres que fazem almofadas para todas as cavas das mangas, e que fazem lenços para as cabeças de todos os tamanhos para caçarem almas. Porventura podereis caçar as almas do meu povo e guardareis vivas as almas para vós? E vós me profanareis entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, matando as almas que não deviam morrer e guardando em vida as almas que não deviam viver, mentindo para o meu povo que ouve as suas mentiras. Então o povo ele trocava profecia, profetizava aquilo que estava no coração e em troca recebia coisas, né? Principalmente ali alimentos. Certamente nesse tempo onde com muita escassez, então estavam arrancando o pouco que o povo tinha. Não é muito diferente do que a gente vê hoje. E aí do 20 ao 23 então vem o juízo, né? As profecias contra elas, né? Eu vou contra as vossas almofadas com as quais vós ali caçais as almas para fazê-las voar, e as arrancarei de vossos braços e as deixarei ir, as almas que vós caçais para fazê-las voar. Versículo 22, porque com mentiras fizestes entristecer o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do ímpio, para que ele não se desviasse do seu mau caminho, prometendo a ele vida. E assim então não vereis mais a vaidade, nem adivinhações divinas fareis, mas eu livrarei o meu povo da vossa mão, e sabereis que eu sou o Senhor.
Aqui está a cabeça de toda estátua. O que esses homens e essas mulheres profetisas, né, os homens profetas, mulheres profetisas faziam? Era como que os homens construíssem a casa, faziam a estrutura ali do ensino, da profecia, e as mulheres, né, falando ali de lenços, de almofadas, ou, né, de cabeça de toda estátua. Toda essa palavra no sentido de os homens faziam a estrutura e as mulheres davam os detalhes. Como que os homens fizessem as casas e as mulheres as mobiliavam, falando ali de almofadas, né, nas cavas, para descansar, para estar ali bem tranquilo. Então, profetizavam como que dizendo para o povo: descansa, não vai acontecer nada disso. Deus vai continuar guardando Judá. Mas eles profetizavam para quem? Para quem podia pagar. Tiraram até o que não podia dos pobres, mas eles tiravam dos pobres e, para ficar bem, né, entristeciam o coração do justo e fortaleciam as mãos dos ímpios. Então olha só o que eles faziam. E Deus vem e fala: vou destruir todos. O nome de vocês não vai ficar registrado em lugar nenhum. Pesa isso. E esse cabeça de toda estátua é nesse sentido. Eles fizeram muitas, nós vimos principalmente no 8, fizeram muita idolatria, muitos ídolos, muitas estátuas para adorar. Então Deus vai destruir, Deus vai tirar. Né? Além de fazer as estátuas, enfeitavam, né? Colocavam ali panos e lenços, enfim, enfeitavam e faziam toda uma adoração, uma veneração ali em cima. E Deus não se agrada, Deus não quer, Deus vai destruir tudo. Tipo uma barganha, não era uma barganha, era até uma cobrança. Eles cobravam para profetizar. Essa é a verdade aqui desses falsos profetas. E aí o 14, a gente acha que as coisas vão melhorar, né? O 14 é pior. O 14 é mais duro. Vamos para o 14. Ezequiel estava profetizando ali, nós vimos desde o capítulo 1, para os anciãos que estavam no cativeiro. Anciãos, não os velhos, porque os velhos ficaram em Jerusalém, mas os anciãos no sentido dos mais maduros, que estavam ali no cativeiro. Tá, gente? Sem considerar, gente, ética aqui para falar, né? Mas os velhos, eles não puderam sair de Jerusalém e ir para o cativeiro, porque eles não aguentavam a viagem. O povo foi andando, aí cerca de 1.300 quilômetros. Então não é qualquer um que conseguiu fazer essa caminhada para o cativeiro. Ele estava no meio dos, entre aspas, né, os mais nobres de Jerusalém que tinham sido deportados ali na primeira turma. Então, esses escutam as profecias de Ezequiel sobre os falsos profetas e então se achegam ali em Ezequiel, né, se aproximam dele para questionar e perguntar. Então vamos ver isso no capítulo 14. Vamos lá no versículo 1. E vieram a mim alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então esses anciãos que estavam lá com Ezequiel e se assentaram diante de mim. Mas Deus conhece o coração. Então Deus vem e fala: filho do homem, né, Ezequiel, estes homens levantaram ídolos em seus corações e puseram o tropeço da sua iniquidade diante da sua face. Deveria eu ser interrogado de alguma maneira por eles? Então Deus sabia que esses homens foram ali para interrogar Ezequiel a respeito das profecias. Portanto, fala com eles e diz: assim diz o Senhor Deus: todo homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos em seu coração e puser o tropeço da sua maldade em sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, quando ele vir, lhe responderei de acordo com a multidão dos seus ídolos. Versículo 5. Para que eu possa apanhar a casa de Israel em seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Então fala, né, o versículo 6. Aí o convite para se arrepender. Arrependei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai as vossas faces de todas as vossas abominações. O 7. Porque todos os da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se separar de mim e levantar os seus ídolos em seu coração, e puser o tropeço da sua iniquidade no seu rosto, e vier o profeta, para por meio dele me consultar, eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. E porei a minha face contra o tal homem, e o farei um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E aí do 9 em diante,
vem então a palavra de Deus contra a idolatria, contra essa atitude deles de estarem com ídolos ali no coração e procurarem um profeta para questioná-lo sobre as profecias contra os falsos profetas. E aí do 12 em diante até o 23 nós temos uma situação bem interessante. Quem não leu depois vai ler versículo por versículo. Deus fala assim no 12. A palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: Filho do homem, quando a terra pecar contra mim, transgredindo gravemente, então contra ela eu estenderei a minha mão e quebrarei o sustento do pão, e enviarei fome contra ela, e dela cortarei homens e animais. Ainda que estes 3 homens, preste atenção, Noé, Daniel e Jó, estivessem no meio dela, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas próprias almas, diz o Senhor Deus. Lá em Jeremias 15:11, Jeremias cita Moisés e Samuel. Aqui Ezequiel cita então Noé, Daniel e Jó. O que isso está dizendo? E aí nós vamos ver que Deus repete, né, essa citação de Noé, Daniel e Jó, que fala aqui no 14, 16, 18 e no 20. 4 citações de Noé, Daniel e Jó. 3 homens que Deus considerou como justos. Daniel vivia nessa mesma época, sim. Só que olha só, Ezequiel já era homem feito, 30 e poucos anos aí, e Daniel era um adolescente aqui nessa época. Tá bom? Daniel aqui já deveria estar aí com seus 17, 18 anos. Mesmo assim, olha que lindo. Deus cita Daniel, que aqui era um jovenzinho, como um homem justo. Isso é lindo. Aqui, né, 3 pessoas de histórias diferentes, muito longe uma da outra, mas Deus coloca os 3 juntos. Mas o que Deus fala aqui? Qual que é a explicação para isso daqui? Que, apesar desses 3 homens serem justos, esses 3 homens, então 2 pontos aqui a respeito desses 3 homens, que eram homens justos, tementes a Deus, que eles intercederam pelo povo em suas épocas. Então Noé intercedeu pelo povo. Noé intercedeu ali pelo povo, pregou a respeito do juízo de Deus e ninguém acreditou. Jó, temente a Deus, também intercedeu pelos seus amigos ali. E o Daniel, nós vamos ver quando chegarmos em Daniel, daqui a poucos dias, que Daniel também vai interceder pelo povo. Mas Deus fala o que aqui nessa passagem? Que não importa o quanto eles são justos e o quanto eles intercedam pelo povo, a oração deles não salva ninguém. Cada um é responsável por si, pelas suas decisões. Então Deus fala assim, olha, pode interceder, pode orar, mas não é a intercessão, não é a oração que vai salvar, porque é cada um responsável por si. Daniel era vivo aqui, e certamente que ele ouviu ou leu essa profecia. Isso né, como um jovem, e não deixou isso subir na sua cabeça. Nós vamos ver lá em Daniel a humildade dele. Não deixou isso subir na cabeça. Olha só, né, o versículo 18. Ainda que esses 3 homens estivessem nela, assim como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não poderiam livrar nem filhos e nem filhas, mas somente eles ficariam livres. Por que Deus repete então, cita no 14 e repete mais 3 vezes isso? Para reforçar que ninguém pode levar outro para o céu, que ninguém pode salvar o outro. É somente Deus. O versículo 16 fala exatamente isso, no 18 também, e no 20 a mesma coisa, é a mesma situação, são versículos que se repetem. Então Deus reforçando, tá? Reforçando ali, e Deus, né, deixando isso muito claro, que não é a retidão de um, não é a justiça de um, não é porque um é certo, justo e temente a Deus que vai salvar os outros. Não consegue sequer salvar os filhos. E isso, gente, derruba uma série de coisas.
eu intercedo sim, mas a minha intercessão não vai salvar. Mas eu intercedo, eu clamo pelo outro, pelos meus filhos, pelos meus parentes, pelo povo do Brasil, para que Deus se compadeça e que o Espírito Santo toque no coração da pessoa para que ela se volte para Deus. Mas não é a minha intercessão que vai salvar, entende? Não tem, Deus está falando de uma forma clara, não tem intermediário. É eu com Deus. O nosso único advogado é Jesus. Então vamos no 15. Gente, o 15 é uma parábola sobre a videira. Nós já vimos essa mesma fala de Deus, essa mesma parábola lá em Isaías e em Jeremias também. Jerusalém como uma videira, e Deus fala, eu peguei a melhor vide, a melhor videira que tinha, da melhor espécie, coloquei numa terra fértil, cavei, cuidei, nós vimos isso já, e coloquei ali, e sabe o que ela fez? Ela não deu frutos bons, ela deu frutos amargos. E aí Deus fala, Deus já falou lá nos outros profetas, eu tiro a videira, o que eu faço? Deixo morrer. Então aqui Deus traz novamente essa parábola sobre a vinha inútil, que Deus cuidou, que Deus plantou e que não dá frutos bons. No versículo 2, filho do homem, em que o sarmento da videira é mais que qualquer outro, ou do que o sarmento que está entre as árvores da floresta, tomar-se-ia dele madeira para fazer algum trabalho, ou dele se faria alguma estaca para se pendurar alguma vasilha? O que é então? A videira ruim, que não dá frutos ou que dá frutos amargosos, ela não presta para nada, nem para estaca. A madeira dessa videira não serve nem para estaca, não dá para pendurar nada, não dá para fazer nada. E aí o 4, eis que é lançado no fogo para combustível, e o fogo devora ambas as suas extremidades, e o meio dela também é queimado. E aí, vai servir para alguma coisa depois de queimada? Sabemos que não. O 5, ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto mais depois que é queimado. Não vai dar para fazer nada. Portanto, assim diz o Senhor, como a videira entre as árvores da floresta, que tem entregue ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Nós já lemos, já comentamos sobre isso lá em 2 Reis 25. Anota aí do ladinho, depois você lê. 25 e 9. O 7, eu porei a minha face contra eles, eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá, e sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. E eu farei a terra ficar desolada, porque eles cometeram grande transgressão, diz o Senhor Deus. Então o 15 traz essa parábola da videira, e Deus fala, eu vou virar o rosto. Não vai só ser arrancado, vai ser queimado também, ou seja, vai sofrer. Vai ser tirado essa videira inútil que não deu frutos, ou se deu foram frutos amargosos, vai ser lançado no fogo, vão consumir. E aí Deus fala, a terra vai ficar desolada. Vou virar o meu rosto. No 7, eu porei a minha face contra eles. Eu vou virar o rosto. Deus fala de uma forma muito dura aqui contra o povo de Israel. Não é novidade, porque há séculos, há cerca de 4 séculos, Deus vem falando sobre o cativeiro. Desde lá, Salomão, 2 Samuel 11, 12, Deus vem falando sobre isso. Muito bem, gente, vamos encerrar então. Que Deus abençoe e dê um dia abençoado debaixo da graça dele, que ele derrame da graça na medida de que cada um de nós precisamos para hoje. Fiquem com Deus.